Meu nome é Rosane Fontana, eu trabalho com terapia com hipnose e o vídeo de hoje é para esclarecer um pouco mais sobre todas e tantas formas que a hipnose pode contribuir contigo. Porque aqui nas mídias sociais eu falo de muitos assuntos, não só aqueles que as pessoas estão mais habituadas, né? Como, por exemplo, a hipnose pode ajudar com a depressão, pode tratar a ansiedade, síndrome do pânico, fobias em geral, quem tem medo de andar de avião, de andar de elevador, de altura, né? Fobias de bichinhos, enfim, não importa o tamanho, né? Falei no diminutivo, mas você me entendeu. Então, essas questões são as mais faladas, né? Mais conhecidas. E eu abordo em muitos vídeos assuntos como autoestima, como autoaceitação e tantos outros, né? Agora há pouco eu falei em alguns vídeos também sobre a necessidade de a gente agir na direção da mudança. Então, vários aspectos assim que falam sobre a mudança do nosso comportamento, do nosso posicionamento, para consequentemente a gente ter uma mudança prática, né, na nossa vida prática. Então as pessoas ficam pensando o que esses assuntos, parece que são assuntos paralelos que não tem nada a ver com a hipnose em si, que é o meu trabalho, né? Então eu venho aqui te contar que tem sim, tem muito a ver. Por exemplo, eu fui numa padaria e a moça que me atendeu, ela estava comentando, tá? Isso foi no tempo que não tinha essa restrição, né, de pessoas reunidas. Mas enfim, ela estava me contando que quando ela saía, por exemplo, em tempos de carnaval, que tinha muita gente, ela se sentia assim incomodada e ela estava toda hora assim olhando para trás, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Então, se ela decidisse ir até um lugar assim, rapidamente em seguida ela já ia embora porque ela não se sentia bem. E essa pessoa, isso ela só deu exemplo, né, nos dias de carnaval que tem uma aglomeração, mas ela não ia em nenhum outro evento que tivesse um número maior de pessoas, né? Então essa pessoa, ela não sabia que a hipnose poderia contribuir com ela, ou mesmo que não fosse hipnose, essa pessoa, ela não tinha que a forma como ela se sentia poderia ser transformada. Ela não conseguia identificar sozinha que ela poderia resolver aquela forma, que ela poderia se sentir de uma forma melhor, sim, que tem um jeito. Então ela ia simplesmente, era o que ela estava fazendo, né? Ela simplesmente estava acostumada com aquela situação, estava acomodada, né? E convivia com aquele incômodo, evitando de sair, evitando de ir nos lugares, deixando de viver experiências, né? Então ela se conformou com a situação por não acreditar, por não entender que tem um jeito de mudar, sim, tá? Esse foi só um exemplo. Agora vamos ir para as questões de autoestima, que eu falo, né? Que a autoestima em si, ela não é só essa questão da aparência, né? Ah, eu tenho autoestima porque eu passo batom, porque eu uso brinco. Não, não é isso, não é só isso. É principalmente as questões internas. A questão do quanto eu me aceito, do quanto eu me amo, né? Do quanto eu sei o meu valor, do quanto eu sinto esse valor interior, esse próprio valor. E por que isso é tão importante? Né? Por que é tão importante a pessoa ter uma ótima autoestima? Apenas para se sentir bem? Apesar de se sentir bem ser muito importante, né? É além disso. Por exemplo, olha só, mesmo que você seja homem, porque dizem, né? Dizem que as mulheres em maior número são as que buscam, né, pelo autoconhecimento, desenvolvimento emocional. Mas vamos usar um exemplo de um homem. Um homem que acredita que tem uma autoestima e ele trabalha numa empresa
e agora ele vai ser promovido. E sendo promovido, ele precisa falar em público, ele precisa falar em grandes reuniões e exemplos do gênero que você deve conhecer bem. Então esse homem, quando chega neste momento, ele já passou por várias etapas até ser promovido, ele se sente inseguro. Por quê? Porque ele tem uma crença de incapacidade. Essa crença, além de a gente poder transformar essa crença de incapacidade dentro da hipnoterapia, essa crença, olha, aí já foi duas questões. Essa crença de incapacidade, faz com que ele se sinta inferior, com que ele se sinta menor do que os outros colegas, não se sentindo apto a fazer aquela atividade, a palestrar. E quando ele se vê diante de muitas pessoas olhando para ele, esperando ele falar, ele se sente ameaçado, ele não se sente capaz, ele não consegue realizar essa atividade. Então, olha só, a gente transformando essa crença de incapacidade, e fortalecendo esse aspecto da pessoa saber o seu próprio valor. Como que ela sabe esse próprio valor? Esse próprio valor, ele é praticamente uma consequência, Por isso que eu chamo de um caminho da autoestima. A partir do momento em que a gente vai se aceitando, vai trabalhando essa questão em nós, Porque não é assim, eu me aceito a partir de agora. Não vai mudar nada. Então é um processo terapêutico, É um caminho da autoestima, como eu chamo. Então eu vou trabalhar a autoaceitação, o auto-amor. E essa crescente destes dois pontos, trabalhados internamente na pessoa, é quase que como consequentemente levam a esse alto valor. E também há um outro ponto muito importante, que é o merecimento. Uma pessoa que não se aceita, como ela vai ter um bom alto valor? Como ela vai se sentir merecedora? Sabe? Não tem como você trabalhar o merecimento e o alto valor sem partir da autoaceitação, Então a autoaceitação seria um primeiro passo nesse caminho da autoestima. Então, assim, todas essas questões podem ser trabalhadas no processo terapêutico e elas têm consequências na vida da pessoa, Consequências na vida profissional, na capacidade, no merecimento, no poder pessoal dela de realizar, de conquistar, de fazer. Tem consequências na vida amorosa, nos relacionamentos, Porque essa pessoa não vai ser aquela mendiga emocional, aquela pessoa que precisa do outro para suprir as suas próprias necessidades afetivas. Não, as suas próprias carências. Ela não precisa que o outro encha o seu copinho de água nas metáforas que eu costumo usar. Não, até porque isso, mesmo que essa pessoa precise, isso não vai acontecer. Porque o amor do outro, o carinho do outro, a atenção do outro, é ótimo, é ótimo. É maravilhoso, é. Todo mundo gosta, sim, maioria, Mas o que supre as nossas carências emocionais, interiores, sabe? Não é o do outro, é o nosso próprio auto-amor, é a própria atenção, cuidado que eu me dou. Então, por isso que tem muitas pessoas que buscam isso fora e se frustram, Encontram um relacionamento ali, é maravilhoso, mas não é o suficiente. Aí ele não me dá atenção o suficiente, ele não me dá um amor o suficiente. Não, não é que não é o suficiente. Nunca vai ser o suficiente quando você não se dá esse amor. Então, você vê que é para todos os pilares da nossa vida que você ter essa autoestima, fortalecida, este poder pessoal, você está empoderada do seu poder pessoal, abrange. Então, esse poder pessoal que é trabalhado através da autoestima abrange toda a sua vida, todos os pilares da sua vida, Você vai ser uma pessoa
segura, uma pessoa confiante, uma pessoa que se sente capaz, que se sente merecedora, que vai lá e faz, realiza, né? Então você vê que tudo tem a ver tudo isso que eu falo tem a ver sim com a hipnose ou com a terapia com hipnose. E aquela pessoa que não se aceita, aquela pessoa que não se sente merecedora, só que de forma consciente ela diz que ela é merecedora. Mas isso está enraizado lá naquele conteúdo da mente subconsciente. Então ela não sabe que não se sente merecedora. E através do processo terapêutico com a hipnose, a gente acessa essa mente subconsciente para transformar essa informação. Então, viu só o quanto a hipnose pode ajudar a transformar a sua vida de dentro para fora, o que é muito mais efetivo, né? Não é como um curativo, como algo superficial. É uma transformação real, verdadeira, interior, né? Não só aqui na base, na superfície. Qualquer dúvida que você tenha, manda mensagem, entra no meu site, enfim, entra em contato. Beijo para você. Até mais.